E estamos no ar, estamos ao vivo, live aqui no Instagram. Deu um probleminha aí de conexão, por isso que eu tive um pouco de dificuldade para entrar. Mas estamos aqui, sejam todos bem-vindos ao Direto com a Dri, que acontece, para quem não conhece, todas terças e quintas, às 8 horas da noite. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, tá? Pra quem tá vindo pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos, né? Pra quem já me conhece, um beijo pra vocês. Oi, Sônia, carinhas que eu já conheço, carinhas novas. E pra quem não me conhece, eu sou a Dri Vasconcelos e eu ajudo você o quê? A combater as suas inflamações, combater os seus sintomas que tanto te atrapalham, para uma vida mais saudável, para uma vida mais natural, né? Então esse é o meu papel, essa é a minha missão e é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Então todas as terças e quintas a gente tá aqui junto para poder conversar sobre alguns assuntos. Então só pra gente entender como é que funciona aqui a dinâmica, como sempre, quem já me conhece também já sabe. Meia horinha, 20 minutos a meia hora a gente vai falar sobre o assunto, depois a gente vai responder perguntas, tá? E se vocês verem que eu tô dando uma olhadinha aqui pro lado, é porque eu tenho meu computador aqui, porque às vezes eu pego minha colinha para ter certeza que eu não vou esquecer nada e a gente vai ter uma aula super legal, tá bom? E hoje, pelo que eu tô entendendo, o assunto, galera, é quente. O assunto é quente e o assunto é muito perguntado para mim, né? Porque o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre a complicação que muitas vezes a gente faz na nossa cabeça e às vezes é complicado mesmo se alimentar de maneira saudável. Será que é complicado mesmo? Né? Será que a gente realmente tem uma vida complicada, tudo é complicado? Ou será que a gente complica uma situação? Né? Então, antes de mais nada, eu queria falar o seguinte. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de programar as minhas refeições. Então, tipo, como a gente às vezes fica naquela correria, né? Até antes de eu me tornar especialista em alimentação anti-inflamatória, quando eu trabalhava no mercado de marketing, empresas, o que acontecia normalmente? Eu chegava em casa e morrendo de fome, né? Muitas vezes a gente chega em casa cansado, cheio de coisa pra fazer. Às vezes tem filhos, às vezes não. Eu não tinha filho na época, mas assim, eu chegava em casa e acabava comendo o que tinha, né? Muitas vezes não tinha e eu acabava comendo qualquer coisa ou então pedindo alguma coisa, né? E normalmente, quando a gente acaba comendo qualquer coisa ou pedindo qualquer coisa, normalmente essas qualquer coisas não são legais. Mas muitas vezes, o que acontece, né? E deve ser muitas vezes o fato de vocês aí, né? O ponto de vocês. Vocês provavelmente às vezes têm uma família, né? E vocês são as responsáveis ou responsável por comandar as refeições da casa, né? Se normalmente vocês não estão no comando da cozinha, né? Às vezes as pessoas não cozinham, mas tem alguém para cozinhar. Mas muitas vezes a gente tem que gerenciar esse momento aí das refeições e ter tudo à mão e ter tudo organizado para que todo dia todo mundo coma, né? Então eu costumo dizer assim, fazer um miojo, botar um molho lá pronto e misturar, né? E comer ou dar para as crianças comerem, é muito fácil, né? Você faz isso em 5 minutos. Só que muitas vezes não é isso que você quer se propor, né? E se você tá aqui comigo hoje, com certeza não é esse tipo de alimentação que você quer dar para sua família e não é esse tipo de alimentação que você quer dar para você. Então o ponto aqui é, quando a gente começa a pensar numa alimentação mais saudável, a gente começa a achar que é complicado, a gente começa a achar que é difícil de fazer, a gente começa a achar que é caro, a gente começa a achar que é difícil de encontrar os ingredientes, né? E o que acontece? Como a gente acha que é difícil, a gente acaba não fazendo. E a gente acaba se culpando. E a gente não sabe preparar. Então eu tô aqui hoje para poder garantir para vocês que isso realmente pode estar acontecendo com vocês, mas que ele é perfeitamente solucionável, tá? Um problema que dá pra gente solucionar com pequenas regrinhas aqui, com pequenas dicas que eu vou dar pra você se orientar durante a semana, durante o final de semana, para que tudo se junte de uma forma harmoniosa e você consiga não só fazer as coisas que você tem vontade na sua casa, sair, fazer as suas coisas de trabalho, cuidar dos seus filhos e também ter uma alimentação saudável, tá? Então, super importante isso. Então, o que acontece normalmente? Quando a gente não tem uma noção clara do que é ser saudável e do que é comer saudável, a gente acaba comendo as coisas que a gente acha que mas a gente acaba não tendo muita
preocupação, né, com comer saudável. Quando a gente começa a se orientar, a se educar, né, a se instruir, a gente começa a ficar o quê? Mais pique, né, que eu gosto de falar, mas assim, tipo, eu não uso essa farinha, eu não uso esse óleo, eu não vou fazer com óleo de... A Adri já me disse que o óleo vegetal não é legal, então eu vou comprar o óleo de coco. A Adri já falou que uma gordura boa é uma gordura, de repente, é do abacate, então eu vou comer abacate. E se não tem abacate, o que eu vou comer? Então é natural que a gente fique mais o quê? Mais seletiva. Quanto mais a gente aprende, mais seletiva a gente vai ficar. E quando a gente começa a ficar seletiva e começa a entender o que faz mal pra gente, a gente pode cair numa armadilha que é se culpar quando a gente não tá comendo bem, tá? É entrar numa nuance assim, de que se você não comer daquele jeito, daquele propósito, se você não achar aquele ingrediente daquele jeito, você não tá comendo bem. E pessoal, não é por aí, tá? Como eu sempre falo para vocês, a gente está aqui para ajudar vocês a entender que os melhores alimentos, quem assistiu a live dos superalimentos, conseguiu entender sobre superalimentos, não são aqueles alimentos que estão longe da gente, que a gente não consegue achar. Os superalimentos podem estar aí, ó, na despensa de vocês, podem estar na geladeira de vocês. Então é começar a entender quais são os valores nutricionais dos alimentos que vocês têm em casa e fazer uma coisa importantíssima, que é a combinação entre eles. Então a gente tem que parar de achar também que a gente só vai comer agora o que a gente vê no Instagram, né? O que a gente vê aqueles pratos maravilhosos no Instagram e a gente fala, puxa vida, eu não sei fazer isso, então não vou comer, né? Vou continuar comendo o que eu como e não sei comer saudável e é difícil, né? Então a primeira coisa que eu quero falar é assim, vamos parar também de querer também a coisa muito difícil de fazer, porque não tá no difícil, tá? A gente complica aqui na cabeça, porque quanto mais a gente entrar no mundo dos alimentos saudáveis, dos alimentos in natura, mais fácil vai ficar da gente preparar, né? Vamos lembrar que não é como a gente... É um pouco como a gente prepara, mas assim, não é os ingredientes caros e super difíceis de fazer, gastronomicamente falando, né? É o que a gente realmente escolhe para fazer, tá? Então eu quero deixar isso muito claro. Então, a alimentação, ela não precisa ser complicada, tá? Então vamos tirar isso da nossa cabeça e vamos agora, eu queria que vocês fizessem um exercício para mim. Então, vocês vão começar a pensar, me conta aí vocês, quem estiver aqui comigo, quem é que gosta de cozinhar, faz assim, e quem tem um problema na cozinha, que não gosta de cozinhar, que entra na cozinha, já começa a ficar desesperado porque não é o que gosta de fazer, faz assim pra mim, pra eu saber aí como é que tá aí o público, quem gosta de cozinhar e quem não, e quem realmente tem essa dificuldade de ir pra cozinha, tá? Então, olha lá, ó, a Sandy gosta de cozinhar, a Vera gosta de cozinhar, a Odete gosta de cozinhar, a Inês gosta de cozinhar, a Raquel gosta de cozinhar, a Sônia gosta de cozinhar. Então, olha lá, pessoal, a Cacá também gosta de cozinhar. Então, a gente tá falando aqui, que bom, com meninas que gostam de cozinhar. Então, você já tem aí, olha, um prato cheio. Ó, a Miriam gosta de cozinhar, então, olha lá, muito bom. Gostar de cozinhar já é um bom caminho para vocês entrarem na cozinha e fazer a coisa certa. Porque, olha só, pessoal, a gente vai comer, não vai? A gente vai ter que ir pra cozinha, quem não tem empregada, quem não tem um ajudante, ou vai pedir para alguém fazer, ou a gente vai comer, certo? Isso é fato. Já que você vai comer, por que que você não pensa e prepara a coisa que vai ser bom para você? Porque o tempo que você vai gastar, ele já tá ali. O tempo que você tá colocando ali no seu dia a dia para cozinhar, ele já está ali. Então, agora é uma maneira de pensar o quê? Como é que eu vou cozinhar da melhor maneira possível? Isso já vai tirar de vocês uma sensação de que, ai meu Deus, eu tenho que cozinhar. Vai ter que cozinhar, ponto, né? Basta saber como é que vocês vão fazer isso acontecer. Então, ó, eu vou colocar aqui então, qual que é o ponto da live? Eu vou colocar aqui algumas perguntas, tá? Para vocês questionarem junto comigo. Se vocês passam por esse tipo de questionamento, e a gente vai tentar aqui junto desvendar esse questionamento e tirar esses mitos para vocês começarem a ter uma nova visão de como cozinhar de uma forma saudável e sem complicação. Então a primeira coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte: você está se tornando
dificultadora da sua própria preparação. O que eu quero dizer com isso? Você está tornando a alimentação saudável para você muito complicada? Vamos lá. Na cabeça de vocês, podem responder sim, não, Como é que vocês veem a alimentação? Ela é complicada quando vocês pensam em alimentação natural, alimentação anti-inflamatória, alimentação saudável. É difícil de fazer na cabecinha de vocês? E aí eu vou falar uma história. A gente tem que fazer o quê? Muito importante isso que eu vou falar. A gente tem que fazer combinações. Então vamos pensar em combinações. A gente tem que ter uma proteína, a gente tem que ter um carboidrato e a gente tem que ter uma gordura do bem, tá? Olha lá, a Sandy tá falando que sim, a Cacá tá dizendo que sim, o Daniel tá dizendo que sim, alguns estão dizendo que não. Perfeito, ó. Vamos pensar aqui nessa regrinha aqui, ó. A gente sempre tem que ter uma proteína, a gente sempre tem que ter um carboidrato e a gente sempre tem que ter uma gordura, tá? Vão colocando as perguntas, tá? Eu tô vendo que vocês estão respondendo sim, o Daniel tá falando que é difícil de fazer, preparar, tá? A Cacá tá dizendo que não sabe combinar, isso é perfeito, porque é o que a gente vai falar agora, tá? Então, olha só, carboidrato, anota aí, tá? Um carboidrato, uma proteína e uma gordura do bem. E aí legumes, né, na verdade, que aí tá junto aqui. Aí você vai me perguntar, Dri, proteína, qualquer uma? Gente, qualquer uma que vocês tenham aí uma consciência, tá? Do que vocês estão comendo. Então, é aqui que entra o fundamento da alimentação anti-inflamatória. Quando a gente fala de proteína, de carboidrato, de gordura e de legumes e verduras, né, que na verdade pode entrar até como carboidrato, eu não estou falando de qualquer um. Né? A gente tem que lembrar o quê? Na alimentação anti-inflamatória, o que entra aqui? Entra a qualidade desses ingredientes. Então eu estou falando de uma gordura do bem, que tem a ver com o quê? Gorduras que vão ajudar a gente a produzir energia, a gente vai queimar essa energia, né, no nosso corpo através dessa gordura. Aí eu estou falando o quê? De óleo de coco, estou falando de abacate, estou falando de coco, né, e outras gorduras. A gente está falando aqui de uma proteína do bem também, uma proteína boa. Então assim, linguiça... vamos pensar, né? Tudo bem, uma vez ou outra, mas assim, linguiça será que é uma coisa que realmente vai te proporcionar nutrição? Então eu tô falando o quê? De carnes de boa procedência, né? De peixe, de salmão, de carne vermelha, de um frango orgânico, de uma coisa que tenha procedência. Carboidrato, ó, isso aqui é super importante, sabe? Chega dessa história de nutricionista te dando 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, uma carne, um legume... E pronto, gente, não é por aí, tá? Quando eu falo de carboidrato, eu tô falando de um carboidrato de qualidade, né? A gente sabe que o arroz branco, apesar de ele não ter glúten, é um amido o quê? Simples. Ele vai cair na sua corrente sanguínea diretamente como o quê? Como açúcar. Então, se vocês forem optar por um carboidrato, optem por carboidratos complexos. Quais são eles? Se você gosta de arroz, um arroz selvagem, uma quinoa, que de repente é uma proteína que pode substituir esse arroz. Eu tô falando de uma abóbora, né? De uma batata doce. Então, assim, vamos tomar cuidado com o tipo de carboidrato que você escolhe, tá? E os legumes, você pode comer, principalmente os legumes que são os crucíferos, que eles são super legais e eles metabolizam muito bem, são anti-inflamatórios. Quem são os crucíferos? A couve-flor, o brócolis, né? As folhas verdes são super importantes, então o espinafre, a rúcula, tá? Então o que é legal? Você fazer a combinação desses três. Gente, não tem que ser mirabolante. Quando eu faço uma pergunta, quando eu falo combinação dos três, eu tô falando assim: pega o brócolis, coloca no vapor, tempera com azeitinho e sal, tá pronto. Pega um frango, normalmente o que eu faço aqui, que é bem legal. Tem um frango agora da Seara, se eu não me engano, eu comprei até no atacadão. Depois vocês procuram pra ver se vocês acham. É um frango inteiro, tá? E ele é orgânico, não tem antibiótico, quer dizer, ele é super legal. Eu paguei acho que um frango R$15, o preço foi super bom. E o que normalmente eu faço? Eu pego esse frango, descongelo, tempero ele com todas as nossas ervinhas e temperos, tempero, coloco ele pra assar, eu desosso ele inteiro e aí eu corto em pedaços, deixo na geladeira. E aí o que eu faço com ele? Eu faço ele junto com brócolis, eu faço ele com um sanduíche, eu faço ele com abóbora, eu coloco ele com abacate e faço uma torradinha. Quer dizer, gente, com um frango, você faz um frango, desossa e põe na geladeira, porque às vezes a gente pensa assim, mas um frango, às vezes você mora sozinha, né? Você pensa assim, um frango é muita coisa pra mim. Não! Você faz ele inteiro
e você vai poder comer ele, vai, 2, 3 dias, mas de maneiras diferentes, tá? Outra coisa interessante é fazer legumes assados no vapor, numa forma. Então você pode colocar lá, que o pessoal aqui adora o brócolis, a couve-flor, a abóbora, colocar de repente um curry, ou colocar sempre um cominho, colocar os temperos, umas ervas, um óleo de coco temperado com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Colocou na forma, coloca pra assar. Comeu um pedaço, o resto, ó, vocês vão colocar no tupperwarezinho e vão o quê? Colocar eles lá direto lá na geladeira. E aí tá pronto também, você pode comer 2, 3 vezes. Tá? Então, quando a gente faz essa combinação aqui da proteína, tá? Do carboidrato, e vamos pensar em qual é, da gordura, né? E também das verduras, a gente tem aqui uma combinação de sucesso. Quem ficar comigo até o final, tá? E me mandar depois um direto lá, eu vou colocar aqui no link o link para vocês baixarem o PDF, que tem lá a combinação de algumas refeições que vocês podem fazer, tá? Eu acho bastante vocês com essa preparação, tá? Então vocês perceberam que a combinação é super importante? Quando a gente combina os nossos grupos, lembrando qual é o tipo de cada grupo, ele tem que ser um tipo anti-inflamatório e não pró-inflamatório, a gente começa a entender melhor como cozinhar, tá? Vamos lá para outra coisa, olha só. Outra coisa legal é o seguinte, eu vou ensinar aqui pra vocês, e isso é assunto de mentoria, viu, pessoal? Eu tô aqui hoje na live dando um monte de informação pra vocês legais. Como é que a gente vai fazer? Existe uma coisa super importante e que, de verdade, gente, eu sei que às vezes a gente chega e a última coisa que a gente quer é mexer nas coisas que a gente compra no supermercado, né? E uma coisa importantíssima é a gente fazer o que eu chamo de pré-preparo. Então, o que que é? É a gente, na verdade, preparar esses alimentos depois que chega de casa. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar, vai no supermercado, aí quando você chegar com a compra no supermercado, o que normalmente a gente faz quando a gente chega? Ai, tá tão cansada, né? Normalmente é no final do dia, né? O final de semana que você não tá afim de fazer nada disso. E aí o que você faz? Pega tudo lá, coloca na geladeira do jeito que dá, às vezes até no saco do supermercado, né? E deixa assim mesmo e depois você vê o que você faz com aquilo, né? O que vai acontecer, pessoal, com esses ingredientes? Primeiro que você não vai lembrar o que tá lá, porque você meio que jogou de qualquer jeito. Segundo que eles vão o quê? Eles vão estragar. Porque às vezes fica lá uma coisa que você não lembra mais e vai estragar, tá? E terceiro, na hora que vocês forem fazer, a preguiça vai ser 1000 vezes maior. Você vai falar assim, ai meu Deus, eu vou ter que cortar aquele melão, vou ter que cortar vou ter que limpar aquela folha, né? Vou ter que cortar aquela cenoura. Então, assim, fica muito mais difícil. Então, o que eu recomendo que vocês façam? E, pessoal, de verdade, vai durar meia horinha a mais que vocês chegam em casa, que vai fazer toda a diferença. Então, a primeira coisa é o quê? Vocês abram tudo, coloca tudo numa mesa que vocês possam ter na cozinha, tá? Não põe nada na geladeira. E aí, vocês vão o quê? Avaliar o que vocês têm. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai, vou falar um pouquinho das receitas, tá? Mas dependendo das receitas que vocês vão fazer durante a semana, você já vai deixar os alimentos prontos para aquilo. Então, se você vai fazer, de repente, uma abóbora no forno, você já pode pegar a cabotiá, que vai estar, de repente, você comprou inteiro, você comprou metade, você já corta ela, né, tipo em melãozinho, coloca ela num saquinho, coloca ela num vidrinho, fecha, tampa e guarda. Vocês concordam que quando vocês pegarem essa abóbora para fazer, vai estar muito mais fácil do que se vocês jogarem ela lá debaixo na despensa, lá onde tem as frutas e as verduras, vocês vão jogar e vai ficar? Outra coisa importante é cenoura. Então, de repente, vocês vão fazer uma cenoura que é uma cenoura ralada, né? Ou é uma cenoura em pedacinhos. Já faz isso. Ah, Adri, mas estraga? Não, se vocês forem fazer daqui 2 dias, 3 dias, não vai estragar. Vai perder os nutrientes? Também não, tá? Eu prefiro que vocês façam isso do que vocês perderem um alimento e não comerem porque vocês não pré-prepararam, né? As verduras, né? As folhas verdes, o que vocês podem fazer também? Vocês vão pegar, vão lavar, tá? Podem dar uma enxugadinha com o pano de prato, tá, pessoal? Por quê? Tem muita gente que tem aquela saladeira, né? Que você coloca lá dentro a folha e puxa aquele negócio, ela roda e a água vai embora, né? Você consegue secar. Isso é legal se você for comer na hora. Quando você for fazer uma salada na hora, você fazer isso. Mas se você fizer isso antes,
o que pode acontecer? Essas hortaliças podem murchar, porque quando você faz esse processo do giro, solta muita água a folha, e a água vai acabar excedendo e você pode murchar essas folhas. Então, normalmente o que? Molha, aí vocês vão secar, pega depois um saquinho, sabe aqueles saquinhos descartáveis, né, que às vezes a gente compra rolo, coloca ela lá, fecha dá um nozinho e tá limpa. Quer dizer, na hora que você for fazer já tá pronto, é só você picar e cortar e fazer, né? O tomatinho que vocês compraram, já corta ele, já lava ele direitinho, seca, coloca num tupperwarezinho, coloca na geladeira. Então, isso é que eu chamo de pré-preparo, que vai ajudar muito vocês no momento depois que vocês vão fazer lá em casa, na casa de vocês, o preparo. Então, qual que é a ideia aqui? Que eu ajude vocês a, quando vocês forem preparar alguma coisa na casa de vocês, que demore aí, 20 minutos, 30 minutos, no máximo 40 minutos uma refeição. Porque isso realmente vai fazer a diferença na vida de vocês, tá? Então esse pré-preparo, anota, é super importante. Eu sei que a gente fica cansado quando a gente chega de casa, depois do supermercado, mas faz toda a diferença, ok? Então, como a gente vai fazer esse pré-preparo do supermercado, você vai me perguntar assim, Asdri, como é que eu escolho o que eu vou fazer na semana? Então, normalmente, o que eu faço, pessoal? Que eu acho que é importante aqui dividir com vocês. De novo, em aula de mentoria. Hoje eu tô abrindo minha boca para tudo. Aula de mentoria com as minhas alunas do curso, viu? Mas vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro, pega um domingo à noite, meia horinha, todo domingo. Aí vocês vão pegar... Depois também eu vou mandar para vocês, tá? Uma planilhinha que eu tenho aqui, uma modelo. Onde tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e as refeições, né? Almoço, jantar, então café da manhã, almoço, jantar e um lanche se quiser. Aí vocês vão sentar ali e vão pensar. E vão fazer um planejamento semanal para vocês, que vai começar na segunda-feira, tá? Aí o que vocês vão fazer? De repente é até legal na sexta, tá, pessoal? Eu falei domingo, mas domingo de repente pode ser muito em cima da hora. Sexta-feira é um dia bom, porque aí vocês vão ter o final de semana pra fazer isso. Sexta-feira à noite. Aí você fala assim, olha, segunda-feira eu tô em casa e as crianças estão em casa, o marido tá em casa ou não. Sexta-feira é um dia, segunda-feira é um dia que todo mundo chega tarde, ninguém almoça em casa. E vocês vão começar o quê? A blocar esses dias pra saber o que vocês vão ter durante a semana. Ah, não, na quarta-feira à noite a gente tem um aniversário e a gente vai ter que sair e ninguém vai comer em casa, então não tem refeição ali. Ah, na sexta-feira é o dia que todo mundo vai comer pizza, então não tem nada ali. E aí vocês vão primeiro fazer o quê? Vocês vão começar a organizar a semana de vocês, tendo em vista o quê? O que tem naquele, se vocês vão comer aquele dia em casa ou se não. Ah, na sexta-feira eu vou chamar uma pessoa, uns parentes, vai vir algum amigo para jantar. Então você já sabe que naquele dia você vai precisar fazer alguma coisa diferente, tá? Feito isso, qual que é o segundo passo? Que você busque receitas, tá? Para aquela semana. Aqui é um detalhe muito grande, vale ouro, é bônus esse detalhe que eu vou falar para vocês, que é o seguinte, escolham no máximo 2 ou 3 receitas, tá? Vocês vão ficar doidas se vocês quiserem fazer todos os dias uma coisa diferente, tá? E tem gente ainda que quer fazer almoço e jantar diferente. Não, vamos simplificar a vida, né? Então o que normalmente eu faço em casa? Eu escolho umas 2 ou 3 receitas, né? E aí eu escolho através do Instagram, ou mesmo do Instagram de alguém que eu gosto, vocês podem olhar no meu, enfim, algum livro de receita e tal. E aí vocês vão escolher. Só que para escolher esses ingredientes, meninas e meninos, tem um critério, tá? Vocês vão escolher esses ingredientes, vocês vão escolher essas receitas baseadas em ingredientes. Por que eu tô falando isso? Porque o ideal é vocês terem uma lista finita de ingredientes. Então você vai comprar de repente uma cabochá, que é grande, você vai fazer a abóbora de um jeito na segunda e de outro jeito na quarta. Por que você vai comprar uma abóbora inteira para fazer de repente metade dela na segunda e na terça, se de repente na quarta você vai comprar de novo outra coisa para fazer e aquela cabochá de repente vai ficar na geladeira e ela vai estragar? Então procure ingredientes que se somem em 2 ou 3 refeições diferentes, que se somem em 2 ou 3 receitas diferentes. Que aí você vai ter lá a lista do que você precisa, tá? E aí você vai, qual que é o próximo passo? Você ir na sua cozinha e ver o que tem e o que não tem. O que tem lá na geladeira, que você vai precisar para aquelas receitas, e o que não tem na geladeira, que você vai precisar para aquelas receitas. No que não tem, você vai anotar, e aí você vai para o supermercado. Percebe quando você vai para o supermercado, você já vai saber o que você tem que comprar para aquela semana, e a quantidade do que você tem que comprar daquela semana. Muitas vezes, o que a gente peca? A gente vai comprar sem lista,
compra um monte de coisa que não vai usar, volta para casa sem saber o que vai fazer, fica olhando para fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha e não sabe o que fazer, acaba estragando muita coisa porque sem pensar a gente não vai saber o que fazer, vai estragar, não vai comer, vai comprar demais, vai gastar dinheiro demais, tá? Então isso é regra de ouro mesmo, porque vai ajudar vocês a resolver todos esses aspectos, tá? Então voltou para casa com a lista, aí vocês vão fazer o pré-preparo, que eu já ensinei pra vocês, tá? Para aquele pré-preparo de deixar já. E olha que legal, como vocês já vão saber quais são as receitas que vocês escolheram, vocês já vão saber o método que vocês vão ter que usar para fazer e para cortar os ingredientes. Então vocês já vão deixar os ingredientes meio que organizadinhos para aquele tipo de refeição que vocês escolheram, tá? E aí, o que vocês já podem fazer, se vocês quiserem, tiverem tempo, junto daquela meia horinha que vocês vão fazer o pré-preparo dos ingredientes, vocês já podem o quê? Cozinhar coisas que vocês sabem que já podem ficar prontas, né? Então, de repente, vocês já podem fazer um arroz que vocês vão usar, né? Uma quinoa que vocês vão usar, ou vocês podem temperar alguma coisa, né? Um frango que vocês vão fazer, vocês já podem temperar, deixar ele pronto, né? Para vocês terem aí já coisas prontas para que fique mais fácil para vocês na hora de preparar, tá? Então, pessoal, vocês concordam que quando vocês forem fazer, tudo fica mais fácil? E vai tirar de vocês aquela sensação de assim, ó, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Porque de verdade, gente, até eu, se eu não me programar, eu vou ficar comendo ovo, e eu adoro cabotiá, adoro abóbora, por isso que eu tô falando bastante aqui, ovo, abóbora, abacate, ovo, abóbora, frango, abacate, quer dizer, não dá, né? A gente tem que ter um mínimo de criatividade, mas essa criatividade não vai vir sozinha, de ninguém, tá? Então, esse trabalho que eu tô contando aqui pra vocês pode ajudar muito vocês a anteciparem essas receitas para que vocês não fiquem perdidas durante a semana, porque quando a semana começa, a gente fica perdida. E aí a ideia é vocês fazerem toda sexta-feira o mesmo trabalho, essa roda girar. E o mais legal de tudo, pessoal, que acontece às vezes aqui em casa é o seguinte, essas listas da semana, elas ficam prontas. E às vezes, tipo, você faz 4, 5 vezes, você de repente pode pegar uma lista da semana lá atrás, né, de 4 semanas atrás e repetir. Então você começa a ter programações semanais que você pode usar sempre, que você não tem que ficar fazendo de novo. Então isso é super legal, pode ajudar muito vocês. Ok? A próxima pergunta que eu tenho aqui para vocês, para a gente poder refletir, é o seguinte. Você pode ser mais eficiente com o seu tempo? Vamos falar de tempo um pouquinho. Quem acha que cozinhar demora e você não tem tempo para isso? Levanta a mão aí no grupo, quem que acha que cozinhar demora demais? Sempre eu ouço também alunas mentoradas falando o que pra mim? Dri, não tenho tempo de fazer, demora demais, eu tenho um monte de coisa pra fazer, tem as crianças, tem não sei o que, eu trabalho, não consigo, não tenho tempo. Então assim, lembra que eu falei pra vocês? A gente vai cozinhar. Se a gente não vai cozinhar, a gente vai mandar alguém cozinhar pra gente. É fato, gente. A gente vai comer, porque senão a gente vai morrer. Se a gente não comer, a gente vai ter que não tem como viver de sol. Então, esse tempo que a gente vai ter que dispor ou para demandar alguém para fazer ou para fazer, ele já existe. Então é isso que eu queria que vocês percebessem, que o tempo ele é administrável. Então muitas vezes a Selma está dizendo que acha que demora. Então, mas assim, se você fizer tudo isso que eu estou te falando, Selma, agora, e você preparar e se organizar, não demora tanto. O brasileiro tem mania, e aí assim, de verdade, quem não gosta também, de fazer tudo todo dia novo, né? Então tem que ser comida nova. Quem já ouviu falar, não, eu não como arroz amanhecido, gente. Então, vamos pensar nesse tempo. Se você tiver que fazer tudo todo dia, realmente vai demorar. Agora, se você tiver uma estratégia onde você consegue se programar e deixar essa alimentação fresca, boa, gostosa durante a semana, fica tudo mais fácil, né? Então, vamos pensar nesse tempo como uma situação assim, eu já vou ter que fazer, né? Então, que momento do dia que eu tô fazendo coisas que de repente eu poderia não estar fazendo, né? De repente você fica lá na internet muito tempo, você fica no Netflix muito tempo, ou enfim, fica gastando o seu tempo com coisas que talvez não seja tão interessante e você pode deixar esse tempo para se programar, para poder organizar a sua semana, tá? Então essa dica aqui que eu queria que vocês refletissem é isso. Como é que tá a administração do tempo de vocês? Porque muito mais do que não ter tempo para cozinhar, é como você está utilizando as 10 horas que você tem, as 12 horas que você tem do dia
para poder fazer coisas e organizar esse momento, tá? O quinto ponto aqui que eu queria que a gente refletisse é assim, ó. Os desafios da alimentação saudável podem ser resolvidos com dinheiro. O que vocês acham? Muita gente tem uma pessoa para ajudar em casa, né? No Brasil a gente ainda, menos do que antigamente, mas a gente ainda permite que a gente tenha uma ajudante para fazer a comida pra gente em casa. Mas muita gente, que eu não sei se é o caso de vocês aí, moram sozinhas e tem uma faxineira, né? Cada vez mais a faxineira tá vindo e a gente tá tendo que cuidar de tudo e de todo mundo, tá? Então, uma das coisas que de repente vale a pena pensar é assim: o quanto de dinheiro que você tem disponível, né, no seu orçamento, que você pode de repente trazer alguma coisa, algum fator externo para ajudar você. Exemplo, alguém para fazer compra do supermercado para você, ou pedir pela internet as compras e você chegar para você não ter que precisar ir para o supermercado fazer compra. Ou a faxineira, de repente, você vê se ela sabe cozinhar, dá uma ensinada para ela, ou alguém que você sabe que gosta de cozinhar, traz essa pessoa uma vez na semana para ela poder fazer coisas para você desta forma que a gente está aprendendo aqui. Então, de repente, como você já tem aí a regra do ouro, essa estratégia de como cozinhar, você pode, na verdade, trazer para ela as receitas, o que ela tem que fazer, e ela vai fazer para você durante um dia. Você, de repente, traz alguém e ela pode também ajudar você nesse preparo, se você não tem tempo. Então, você percebe que é diferente de você chegar para alguém lá, para uma cozinheira, para alguém assim. Eu lembro de uma tia minha que ela odiava cozinhar, então ela tinha uma pessoa que ajudava ela em casa, e aí a moça, nas primeiras semanas, perguntou para ela assim: mas dona Cristina, o que a senhora, como é que... Ela acho que pediu para fazer um pudim de leite, né? E ela falou assim: mas como é que a senhora gosta do pudim? Ela disse: como é que você gosta do pudim? Porque ela não sabia como fazia. Então, assim, aí complica, porque assim, você vai comer coisas que a pessoa, que você vai se depender de alguém que não sabe cozinhar, né? Depender de alguém que tem uma cultura talvez diferente de você, que tem maneiras diferentes de fazer, e aí você pode trazer essa pessoa e agregar ela dentro do seu mecanismo, porque você aprendeu aqui como é que faz. Então tudo fica mais fácil, tá? Quando a gente pensa de repente em como a gente pode terceirizar, se houver orçamento no budget de vocês, esse trabalho aí manual da cozinha. Vamos lá. Outra coisa importante, olha pessoal, pra gente refletir, tá? Você está tentando comer de uma certa maneira apenas porque tá na moda? Isso é importantíssimo, tá? Então você tá, muitas vezes, influenciada pelas dietas da moda e querendo comer daquele jeito, porque você tá vendo no Instagram, no Facebook, nos livros, todo mundo falando sobre uma dieta da moda. Que isso acontece muito. Ai, todo mundo tá comendo desse jeito, também vou comer. Gente, pra quê? Vamos lembrar o quê? Somos indivíduos, temos metabolismos diferentes, estamos aprendendo aqui que nem tudo que é bom nem tudo que é saudável é bom pra gente, e que nem tudo que é bom pra mim é bom pra você. Então é muito importante o quê? A gente começar a pensar no que é bom pra gente. E a gente se guiar através de uma alimentação que a gente acredita que seja boa pra gente. Então parar de ficar nessa onda aí de tendências, tipo tendência de moda, né? Tendência de alimentação, e ficar comendo aquela coisa que todo mundo tá comendo só porque de repente você não quer ficar fora do jogo, né? Então é ter uma consciência e fazer essa pergunta pra você, tá? O quanto de repente você tá se influenciando demais por dietas que você nem sabe o que é e por coisas que você nem sabe por que você tá comendo, tá bom? Isso é importante. E aí, pessoal, já deu meia hora. Então, pessoal, era essa as regras práticas que eu queria colocar para vocês sobre alimentação. Eu espero que tudo que eu falei aqui tenha ajudado você a descomplicar a vida de vocês, que deve ter entrado aqui na cabeça de vocês que não é tão ruim, que não é tão difícil. E outra coisa que eu tô falando, gente, não existe milagre, ninguém fica criativo de uma hora para outra, tá? Tudo é o quê? Aprendido e organizado. Então o que eu tô contando aqui para vocês é uma maneira de se organizar e de buscar informação que de repente vocês vão ter ali organizado e jamais agora vocês vão ficar sem criatividade do que comer e do que fazer. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos ver as perguntas aqui, que eu acho que tem umas perguntinhas aqui hoje. Vamos lá. Perguntinhas. Difícil de preparar, a gente estava falando de preparação. Olha só. Brócolis, couve e couve-flor prejudicam a absorção de iodo para quem tem hipotiroidismo?
Nunca ouvi falar sobre isso, tá? Eu até vou pesquisar para ver se tem algum estudo falando sobre isso, mas assim, dentro dos meus estudos, da minha especialização, pelo contrário, tá? Brócolis, couve-flor e couve, elas são muito boas para a saúde, independente do que você tem, tá? Então, assim, não conheço, tá? A Sônia perguntou o seguinte: quem tem a mesma coisa, né? Quem tem hipotireoidismo não pode comer brócolis e couve-flor e repolho? Então, Sônia, existem muitas pesquisas. Vocês vão encontrar pesquisas que falam isso, vocês vão encontrar pesquisas que falam diferente. Agora, sim, se vocês comerem com parcimônia, se vocês comerem com equilíbrio, não é isso que vai fazer mal para vocês. Muita gente tem dificuldade de falar assim, mas eu não como isso porque me disseram que se eu comer a couve crua, né, ou espinafre cru, vai me dar XYZ. De verdade, o tanto de espinafre que você vai comer não vai atrapalhar a sua vida. O que você tem que pensar, ao invés disso, é pensar o quanto você está comendo no McDonald's, o quanto você está comendo de batata frita, o quanto você está usando de óleo vegetal, né? O quanto você está comendo de produtos processados, porque isso realmente vai atrapalhar a sua vida, tá? Então, assim, se você comer com tranquilidade e com moderação, não vai ter problema nenhum, tá, Sônia? O Daniel tá pedindo para eu falar sobre sobre os alimentos inflamatórios. Então, alimentos inflamatórios, numa maneira geral, eles estão dentro aí de alguns grupos. Então, quais são os grupos? Os alimentos superprocessados, no fast food, não dá nem para pensar, né, de eles não serem inflamatórios. O açúcar, né, ele é super inflamatório. Dependendo se você já está com uma inflamação no intestino, se você já está com a sua parede do intestino super inflamada, com as redinhas abertas, né, podendo entrar tudo que pode e que não pode na corrente sanguínea. Glúten, lactose pode atrapalhar muito a sua alimentação e o seu processo de inflamação. Então, dentro do glúten e da lactose, entre os lácteos, né, e entre os grãos. E aí, Daniel, entra muito assim, depende muito do tipo de inflamação que você está tendo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se você tem um tipo gástrico, né? Que são pessoas que têm um tipo de inflamação gástrica, onde tem mais um problema de manifestação da inflamação no trato digestivo, né? Às vezes o tomate, por exemplo, ele não é tão legal para comer e o tomate é saudável. Então, assim, a gente tem que fazer uma combinação entre como que você manifesta a sua inflamação, quais são os ingredientes que você tem que tirar e inserir, mas de uma maneira geral a gente está falando de açúcar, de alimentos processados, de glúten, de lactose, de cafeína, dependendo também da situação, tá? Esses são os principais vilões aí, se você pensar, ok? Os óleos vegetais também, né, super inflamatórios, né, então vamos pensar em óleo de coco, em ghee, em azeite de oliva, mas tirar da nossa vida aí os óleos vegetais e a margarina também, que é super inflamatória. Vamos ver aqui se a gente tem mais perguntas. A Raquel tá perguntando o seguinte: sempre faço 2 receitas para a semana inteira. Perfeito, Raquel. 2, 3 receitas para a semana inteira, porque aí você consegue o quê? Você consegue tirar esse tempo todo na cozinha, né? E aí o que você pode fazer, Raquel? Eu não sei como é que você faz as receitas, mas fazer o que eu falei. Faz um frango, desossa e você vai ter um frango para fazer várias preparações diferentes, tá? É aí que tá o que da questão que vai fazer aí uma revolução na vida de vocês, vai ajudar muito com o tempo. A Ana tá falando ideias de ouro, muito obrigada. A Sandy está falando o seguinte: queijo é inflamatório porque aprendi a fazer um cabotiá assada com gorgonzola. Vamos lá, Sandy, falar um pouquinho sobre os queijos, tá? Se a gente está num processo de desintoxicação, onde a gente está realmente trabalhando o nosso intestino para desinflamar, que é o que a gente faz no curso de alimentação anti-inflamatória com as meninas, a gente tira por um tempo o queijo, tá? Isso não quer dizer que você tem que tirar o queijo pro resto da vida. A gente faz uma movimentação, dependendo do tipo inflamatório, o queijo sai um pouco de cena de uma forma geral. Só que, se você está procurando uma alimentação mais saudável e menos inflamatória, eu optaria por queijos crus. O que são os queijos crus, Dri? São os queijos artesanais. Então, aqueles queijos mineiros, né? Que não são pasteurizados. Então, você vai procurar queijo, você vai lá no lugar que você compra queijo, você vai falar assim, olha, eu quero queijo artesanal, queijo que não é pasteurizado. E tem muitos hoje, a gente consegue encontrar vários, né? E aqueles mineiros lá, eles são bem bem-vindos. Então, se você for fazer alguma coisa com queijo, eu optaria pelos queijos artesanais e crus, que eles não têm um processo de pasteurização envolvido, ok?
Vamos lá. De demorar. Exatamente, Odete. A Odete está falando o seguinte: tendo método não demora muito. Exatamente. Então o que vocês estavam faltando para vocês era um método. Porque não tem como a gente se organizar se a gente não tem um método. Então aqui eu proporcionei para vocês um método que vai ajudar muito vocês. E aí vocês vão pensar: puxa vida, minha vida mudou. Porque não é questão de saber ou não, é questão de aprender um método para poder chegar ali no momento da preparação e realmente fazer a coisa acontecer de uma maneira mais tranquila e mais rápida. Vamos lá. Eu tenho o prazer de fazer tudo e o desejo de fazer. Perfeito. Então é muito legal quando a gente já tem a vontade de fazer. A Selma tá falando o seguinte: eu faço comida para minha casa, mas preciso dessas estratégias para facilitar. Exatamente, Selma. O que você pode fazer também, que é bem legal, se você tem família e tem criança, envolve as crianças nessa organização sua. Então assim, pessoal, o que a gente vai comer semana que vem? Vamos fazer um dia do não sei o que, o dia do macarrão, aí você pega um macarrão sem glúten, se for o caso, o dia da pizza, e aí você faz uma massa de pizza aí com saudável em casa, aí você pega os ingredientes. Então isso é muito legal, e às vezes eu faço aqui em casa, são temas da semana. Então de repente, toda quarta-feira é um tema diferente, onde você vai ter as receitas envolvendo as crianças, envolvendo as pessoas, porque muitas vezes quando você envolve as crianças, não só vai ajudar você, dependendo da idade delas, né, a preparar, mas também facilita também o trabalho de vocês e envolve também a família junto, tá? Isso pode ser legal. A Sandy está falando o seguinte: demora, mas é necessário. Gosto de cozinhar, mas para o dia seguinte também. Então, exatamente. Sempre pensando no dia seguinte. Não adianta a gente cozinhar para hoje e depois da manhã ter que fazer tudo de novo. Não existe isso, tá? A Raquel tá falando o seguinte: é melhor gastar um pouco de tempo a mais do que cair em tentação e comer errado. Exatamente. Às vezes a gente faz isso e a gente mesmo se boicota, né? A gente não faz. Quantas vezes assim, não comprei, vou comer isso mesmo, não tem nada em casa. Gente, se vocês se preparam, vocês vão ter as coisas disponíveis para vocês. Se vocês não se preparam, vocês vão cair na tentação e vão acabar pedindo uma pizza todo dia, vão acabar pedindo uma comida, como é que fala? Chinesa, porque parece que é saudável, né? Mas não é saudável, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então isso aí é super importante. A Sandy falou o seguinte: podendo cozinhar e congelar é ainda melhor. Perfeito! Então, assim, essas técnicas de congelamento também são super bem-vindas. Tem coisas que vocês podem fazer e congelar. Congelou, depois é só descongelar e preparar. Isso é perfeito, tá? Então tem alguns alimentos que você pode já fazer isso. Então no pré-preparo lá, quando você chegar de casa e já fazer o pré-preparo, de repente você já pode fazer alguma coisa, deixar o ingrediente já pronto, para que quando você for fazer, você só o quê? Tira do congelador e prepara, que vai ajudar bastante. A Odete está falando: cozinhar feijão para a semana inteira ajuda bem. Perfeito, aqui em casa também a gente faz isso. A pessoa que me ajuda aqui, ela cozinha o feijão, congela em porçõezinhas, e aí quando as crianças vão para a escola para fazer alguma coisa, a gente tira a porçãozinha de feijão e descongela e tá tudo certo, tá? Então isso é importante também. A Selma tá falando que ela perdeu o início da... sim, Selma, o início da live vai ficar no Instagram, tá? Vai ficar direto até amanhã à noite e depois ele vai pro YouTube e eu acho que também entra no GTV, tá bom? Então você vai ter acesso a todo o comecinho que você perdeu. Fica tranquila. Ótimo, Cacá. Então eu acho que você tá bastante envolvida com tudo que a gente está falando aqui e eu tenho certeza que você já está mudando aí a sua alimentação de uma maneira extraordinária. Então é isso aí, é comer com tranquilidade, é saber o que come para poder entender a qualidade dos ingredientes que você está colocando aí pro seu corpo e não a quantidade, né? A Selma tá falando o seguinte: não sigo o modismo, a gente falou do modismo, né? Procuro o que é saudável, só de vez em quando como um lindinho. Então, Selma, lembra da minha regrinha 80-20? Se você aplicar, ou se qualquer um aplicar aqui a regrinha do 80-20, eu vou até repetir para quem não conhece, é o seguinte: como a gente vai ter que comer sempre, e aí eu faço isso com todo mundo aqui em casa, tá? Até com meus filhos. 80% do tempo, você vai escolher comer produtos naturais, feitos em casa, saudáveis, anti-inflamatórios, dentro do patamar de informação que você já conhece. E 20% do tempo você vai se permitir comer outras coisas. Você vai num aniversário, come um pedaço de bolo. Você vai querer tomar um vinho, tomar alguma coisa, comer um bolo, comer, enfim, alguma coisa que você sabe que não está dentro desses 80%. Seja feliz.
tá? Mas seja feliz o quê? Sem culpa. Então, a ideia é essa. Quando você tem a maioria das coisas que você come que são boas, né? Quando você joga na maioria boa e a exceção são os mimos, você tá bem. Agora, o problema é quando você troca. Você começa a se boicotar, a falar, não, um pouquinho só não faz mal, um pouquinho só não faz mal, amanhã eu como direito, e quando você vai ver, 80% da sua alimentação tá super ruim, e 20% só é aquele momento que você, agora eu vou comer o meu brócolis, com o meu salmão, com a minha quinoa, enfim, o que você decidir, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Lixinho, ela colocou lindinho, agora ela foi lixinho, entendi. Kefir é saudável? Ajuda com a inflamação do intestino? Muito, Selma. O kefir é uma das coisas que eu adoro e eu recomendo para qualquer pessoa no mundo, tá? Ele vai ajudar você a desinflamar o seu intestino, a trazer os probióticos, né, que são os bichinhos do bem, as bactérias do bem, para poder trabalhar a sua flora intestinal, para acabar com a desbiose no seu intestino. Quer dizer, ele é bom para tudo. Ele vai melhorar a sua imunidade. Então, o kefir, principalmente de leite, eu recomendo super para todo mundo, ok? A Divina tá falando o seguinte: tomar kombucha ajuda a melhorar o refluxo e problemas de intestino preso, isso junto com alimentação saudável? Então, o kombucha, da mesma forma que existe o chucrute, que é o repolho fermentado, da mesma forma que existe o kefir, existe o kombucha. O kombucha nada mais é do que um elemento ali que ele vai se fermentar com a ajuda do chá preto ou branco. Acho que é chá branco, chá preto. Acho que é chá preto. E ele vai, junto com açúcar, ele vai fermentar fora da geladeira durante 7 dias. E depois você vai coar e colocar na geladeira para você tomar. Qual é o problema do kombucha? Que vocês têm que tomar muito cuidado. Já fizeram essa pergunta para mim. Eu acho super legal você ter perguntado, Divina, porque é importante. O kombucha, ele é feito através da fermentação da açúcar. Então, para fermentar o Scooby, né, que é o elemento principal que vai fermentar, ele precisa do açúcar para poder virar o kombucha, para poder criar os probióticos, tá? Se a gente não fermentar ele durante 7 dias, para que toda aquela açúcar, né, ela seja absorvida por esse elemento, pelo Scooby, pela amostrinha, a gente vai ter um líquido muito açucarado. Por isso que muitas vezes eu peço muito para as pessoas, quando vão comprar isso em lojas de produtos já prontos, né, nas garrafinhas, que vejam a procedência, que vejam quanto tempo de fermentação, porque assim, muitas vezes você pode comprar um produto que tem ainda açúcar dentro dele, muito açúcar, e aí não vai fazer bem para você. Mas, se você fizer o kombucha em casa, fermentar do jeito certo, deixar o tempo necessário, ele é muito bom. E ele age também da mesma forma que ele age o kefir, o kimchi, né, que é uma outra preparação, que ela tem uma origem coreana, como o chucrute, tá? Eles têm as mesmas propostas. Estou em reeducação alimentar há 3 anos, a Raquel tá falando, por questões de saúde e estética. Perfeito, e eu tô vendo, Raquel, que vira e mexe eu te vejo, você tá vindo nas lives, é isso aí. É uma reeducação alimentar. A gente não tá falando aqui de dieta. Essa palavra, assim, eu nem gosto de falar muito ela, porque é uma palavra que, pra mim, ela remete restrição, ela remete um tempo específico, ela me remete vontade de comer tudo aquilo que não pode, ela me remete não resolver os problemas na raiz e só nos sintomas. Eu tô falando de reeducação alimentar. E quando a gente pensa numa alimentação desta forma que a gente está aplicando aqui, através de uma vida, né? Porque eu quero ver vocês boas, não daqui 1 semana, nem daqui 3 meses. Eu quero que vocês estejam aí boas daqui a 20, daqui 30, daqui 40, daqui 50 anos. E para isso, vocês têm que determinar como é que vocês querem viver. Porque como vocês vão viver hoje é como vocês vão estar amanhã. Porque a gente vai colher exatamente esse fruto, tá? Então é super importante que a gente tenha essa consciência de que é uma reeducação alimentar e é um estilo de vida, tá? A gente não tá falando de dieta aqui. Vamos lá. Já fiz um curso onde falava-se da couve no sentido de que anulava o efeito do hormônio. Então, de novo, a mesma história da couve, e assim, acho que eu já falei aqui, né? Tudo que vocês comerem com tranquilidade, não exagerarem, sabe? Você não vai ficar comendo um maço de couve todo dia, né? Então a questão é essa. Existe pesquisas falando disso? Sim, mas é se você comer um maço de couve todo dia. Então, se você quando não tem problema nenhum, ok? A Selma tá falando o seguinte: no trato intestinal, quais os alimentos que devo cortar definitivamente? Então, trato intestinal, a gente falou de tomate,
o álcool também atrapalha bastante, o açúcar atrapalha bastante, tá? Porque ele vai fermentar, tá? Evitar alimentos crus, porque o alimento cru, ele vai dificultar a sua digestão. Então, preferir os alimentos mornos e cozidos também vai ajudar bastante. E uma coisa que pode ajudar também, Selma, é você tomar uma colher de vinagre de maçã, que é um outro probiótico, é um outro tipo de fermentação, de preferência orgânico, antes das refeições. Então, você vai tomar num copinho de água, toma uma colher de vinagre de maçã, isso ajuda você a melhorar esse problema da digestão e do trato intestinal, tá bom? Outra pergunta aqui. Digo, quem tem inflamação no intestino, quais os alimentos cortar? Que a gente já falou. Oi? A Selma tá falando, tem criança, só adultos, ok. A Sandy tá perguntando se alguém tem kefir pra doar. Sandy, eu moro em São Paulo, né? A gente mora perto. Se você quiser, me manda no direto, me manda um WhatsApp. Você vem aqui em casa, pega. Quem mora em São Paulo, eu tenho kefir pra doar, tá? Se eu preciso só saber quem é, vocês passam aqui ou a gente de repente encontra, eu entrego pra vocês. Mas eu tenho kefir pra quem quiser, ok? Olha lá, a Selma acabou de ganhar. Não sei se a Selma mora em São Paulo, mas se a Selma morar em São Paulo, já é mais uma pessoa aí que tem pra entregar o kefir. A Cacá também quer o kefir, ela mora em Minas Gerais. Então, olha, quem mora em Conselheiro Lafayette e tem kefir para poder ajudar aí a Selma, a Cacá, por favor, né? Ver se vocês conseguem. Mas, Cacá, uma maneira fácil de fazer isso é você procurar na sua vizinhança, amigos, alguém que tenha, porque normalmente isso já está bem disseminado, né? Então, provavelmente alguém que você conheça perto de você já deve ter o kefir para você poder pegar uma doação. Aí, olha, a Marilu tá falando o seguinte, e o espinafre? Li que devemos jogar fora a água. Então, Mari, de novo, a história do espinafre é a mesma história da couve. Eu nunca ouvi falar dessa história da água. Eu como espinafre na hora que eu tenho vontade. Eu como espinafre cru, que muitas vezes a gente fala, espinafre cru não é bom pra saúde, porque isso, porque aquilo. Não, eu como e não sei nada sobre essa história de jogar água também, que não faz mal para a saúde. Então, assim, de verdade, eu não conheço, tá? A Sônia tá falando o seguinte, quem tem gastrite e refluxo pode consumir vinagre? Então, ótima pergunta, Sônia. Quando a gente fala em vinagre de maçã, eu tô falando de um tipo de vinagre que é fermentado e ele é propício para quem tem problemas de refluxo, de gastrite. Ele exatamente faz o que precisa ser feito para você melhorar. Quem normalmente tem gastrite acha que não pode comer nada ácido, né? Mas na verdade a gente tá falando de pH. E pH é diferente de tudo isso. Então, assim, o vinagre de maçã, ele é meio que, parece que ele pode fazer mal para você, né? Porque ele é um vinagre, mas ele vai fazer bem, principalmente de maçã. E que se for fermentação, né, a fermentação do vinagre de maçã, orgânica, que é melhor. Eu até tenho um grandão aqui e eu sempre tomo e é maravilhoso, tá? Vamos lá. A Mari tá perguntando pra mim o que eu acho daqueles biscoitos de arroz. Então, vamos lá. Lembra da historinha que eu sempre falo pra vocês? O que não é só porque não tem glúten que é bom pra saúde. Ele não é bom e nem é ruim. Se você comprar um desse que é um arroz, que é de arroz branco, que não é integral, você está comendo arroz branco, você está comendo puro carboidrato sem nenhuma nutrição. A única vantagem é que não tem glúten, mas nutrição ali não tem, tá? Entre um pão francês e talvez uma bolachinha dessa, a bolachinha é melhor, porque além dela não ter a farinha branca, refinada, ela não tem glúten, né? Então, de repente pode ser uma boa escolha, mas em termos nutricionais, Mari, ele não tem nenhuma nutrição, tá? Ele não vai fazer muito efeito no seu organismo no sentido de nutricional, tá? Acho que é isso, pessoal. Acabaram-se as perguntas. Eu acho que todo mundo adorou muito essa aula. Eu tô muito feliz de poder ajudar vocês. Mais uma live, mais um encontro gostoso aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido gostosa e que vocês tenham aprendido aí que não é complicado cozinhar quando a gente tem
que vocês falaram aí, método, tá? E eu emprestei para vocês aí os meus conhecimentos, um método que eu uso aqui em casa que funciona super e que vão ajudar vocês muito aí. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, assistam a live, essa live vai estar de volta, ela vai estar dentro do... Ela vai, acho que na semana que vem, se eu não me engano, ela entra pro YouTube, ela entra no Instagram, ela na versão íntegra, né? Na versão na íntegra, vocês vão poder rever essa live para poder, de repente, tirar algumas dúvidas que ficaram, tá bom? Um beijo para vocês. Tô recebendo um monte de beijos e palmas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E a gente se vê agora na terça-feira com outro tema que eu tenho certeza também que vocês vão gostar. Tá bom, queridas? Um beijo grande e fique comigo porque terça-feira tem mais Direto com a Adri. Beijão pra vocês. Tchau, tchau!